Fala galera do Giro no Velho Continente. O vídeo de hoje tá simplesmente imperdível. Tem movimentação pesada no mercado da bola e notícias que estão agitando os bastidores do futebol europeu. Vamos falar sobre o Pedro, que pode pintar em um gigante europeu, o Richarlison, que pode fazer o caminho inverso e pintar no Flamengo, o Endrick, que foi dispensado por um dos clubes interessados nele, e também sobre o Ter Stegen, que pode trocar o Barcelona pela Premier League. Então, sem enrolação, bora pro que interessa. O nome de Pedro voltou a ganhar força na Europa. Depois de se recuperar totalmente da lesão que o tirou dos gramados por um bom tempo, o atacante reencontrou seu melhor futebol e vem sendo um dos grandes destaques do Flamengo nesta temporada, com 22 participações diretas em gols. Mas esse brilho todo, claro, não passou despercebido no Velho Continente. Segundo portais da Turquia, o Fenerbahçe está de olho no camisa 9 rubro-negro e planeja fazer uma proposta oficial já na próxima janela de transferências. A ideia seria contar com o jogador no início de 2026, quando a temporada europeia chega à sua metade. Apesar do interesse, a missão dos turcos não será fácil. O Flamengo já recusou recentemente uma proposta do Al Rayyan, do Catar, time de Roger Guedes e Arthur Jorge, e não pretende abrir mão de Pedro por qualquer valor. Caso o negócio avance, Pedro chegaria ao Fenerbahçe para disputar posição com nomes de peso, como John Duran, ex-Aston Villa, o marroquino Youssef En-Nesyri, destaque na La Liga e atual artilheiro do time turco, com 37 gols e 6 assistências em 68 jogos, além do recém-chegado Marco Asensio, com passagens por Real Madrid e PSG. Vale lembrar que Pedro já teve uma rápida passagem pela Europa. Em 2019, depois de se destacar pelo Fluminense, foi negociado com a Fiorentina, mas voltou ao Brasil após disputar apenas 4 partidas. Enquanto isso, o Fenerbahçe também pode perder uma de suas estrelas. Anderson Talisca, com contrato até meados de 2026, não deve renovar e, segundo rumores, veria com bons olhos uma volta ao Brasil, e justamente para o Flamengo. E aí, você acha que o Pedro deveria aceitar o desafio e tentar novamente a sorte na Europa, ou deve ficar e continuar brilhando com o manto do Flamengo? Comenta aí a tua opinião. O nome de Richarlison voltou com força aos bastidores do Flamengo. O atacante do Tottenham, com contrato até meados de 2027, pode ser o novo sonho de consumo do clube carioca. E, segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, o jogador já teria sinalizado positivamente para um possível retorno ao futebol brasileiro. O Flamengo, que acompanha a situação do Pombo há meses, enxerga nele um reforço de peso para 2026. A ideia agrada ao atacante, mas há um grande obstáculo: os altos valores exigidos pelo Tottenham. A diretoria inglesa não pretende liberar o jogador por qualquer quantia, o que torna a negociação bastante complexa. Na atual temporada, Richarlison soma 14 jogos, com 3 gols e 2 assistências, todas pela Premier League. Mesmo sem números explosivos, o atacante tem mostrado evolução após um período marcado por lesões e irregularidade. Na temporada passada, foram 24 partidas, com 5 gols e 2 assistências. O Flamengo, no entanto, não é o único de olho. O Orlando City, dos Estados Unidos, também tentou tirar o brasileiro dos Spurs recentemente, mas não conseguiu chegar ao valor pedido pelos ingleses. Ainda assim, o interesse do rubro-negro parece mais sério, e a vontade de Richarlison em voltar ao país pode pesar a favor. Revelado pelo América Mineiro e ídolo do Fluminense, Richarlison ganhou destaque no futebol europeu atuando por Watford e Everton, antes de chegar ao Tottenham, onde se tornou peça importante da seleção brasileira. Enquanto isso, os Spurs já se movimentam no mercado. O técnico Thomas Frank quer Dusan Vlahovic, da Juventus, como reforço para o ataque em 2026, o mesmo jogador que também está sendo monitorado pelo Barcelona. E você, acha que o Pombo deveria voltar ao Brasil e vestir o manto sagrado do Mengão, ou ainda tem lenha para queimar na Europa? O Real Betis bateu o martelo e decidiu não seguir adiante com a contratação de Endrick, que estava cotado para reforçar o time já em janeiro. O clube espanhol avaliou cuidadosamente o caso e apontou 3 motivos principais para desistir da investida: falta de vagas para estrangeiros, preocupações físicas e dúvidas sobre a adaptação do atacante ao estilo de jogo da equipe. A ideia inicial era repetir o sucesso de Antony, que saiu do Manchester United e vem brilhando na Espanha com gols e assistências. Mas, após uma análise mais profunda, o Betis optou por mudar de rumo e agora busca outros nomes para o setor ofensivo, segundo informações do portal Estádio Deportivo. Enquanto isso, o Real Madrid já admite que o jovem camisa 9 deve deixar o clube em janeiro.
Sem espaço com Xabi Alonso, o próprio jogador também entende que uma nova experiência pode ajudá-lo a reencontrar seu melhor futebol. Mesmo sem o Betis, o mercado segue aquecido por Endrick. Juventus, Roma, Manchester United e PSG aparecem entre os interessados, e o time francês, inclusive, estaria disposto a dobrar o salário do brasileiro para tê-lo por empréstimo. Vale lembrar que o Real Madrid não pretende vender o jogador em definitivo, apenas liberá-lo por empréstimo sem opção de compra, para que ele ganhe rodagem e volte ainda mais preparado. O próprio Florentino Pérez acredita que Endrick ainda fará história com a camisa merengue, e o jogador mantém o mesmo pensamento. Hoje, o principal desafio do atacante é a forte concorrência no ataque, já que Mbappé domina o setor, e o jovem espanhol Gonzalo Garcia também vem ganhando espaço. Agora quero saber de você. O Real Betis errou em desistir do Endrick, ou o brasileiro precisa mesmo dar um passo atrás para voltar mais forte? Comenta aí o que você acha. A novela sobre o futuro de Marc-André ter Stegen no Barcelona está pegando fogo, e quem aparece na frente dessa disputa é o Chelsea. Segundo o portal Team Talk, o clube inglês lidera as conversas por um empréstimo do goleiro alemão, enquanto Tottenham parece ter ficado para trás na corrida. O Barça começa a considerar a saída de ter Stegen, mesmo com contrato até 2028, principalmente por causa da chegada de Juan Garcia, contratado junto ao espanhol em 2025. O jovem goleiro de 24 anos é visto internamente como o herdeiro natural da posição e deve assumir a titularidade assim que estiver totalmente recuperado. No momento, ter Stegen ainda se recupera de uma cirurgia nas costas, e de acordo com o jornal Sport, ele só deve voltar aos gramados em janeiro de 2026. Essa longa ausência aumenta a incerteza sobre o futuro do alemão no clube catalão. O Tottenham, por sua vez, até demonstrou interesse, mas deve desistir da negociação. Fontes próximas ao Team Talk revelam que os Spurs não planejam contratar um goleiro de tanto peso, já que não querem criar disputas diretas com Guglielmo Vicario, atual titular sob o comando de Thomas Frank. Outro ponto que pesa contra é o salário alto de ter Stegen, cerca de 320 mil euros por semana, valor que não se encaixa no planejamento financeiro do Tottenham. O clube prefere buscar nomes que cheguem para competir pela posição, mas sem causar desequilíbrios no elenco. Já o Chelsea vê a situação de forma diferente. O clube busca um reforço de peso para o gol antes do próximo verão europeu e estuda um empréstimo até o fim da próxima temporada. Atualmente, Robert Sanchez e Philip Jorgensen são as opções da posição, mas os Blues também planejam uma futura investida por Mike Maignan, do Milan, em 2026. Ter Stegen, nesse contexto, seria uma solução temporária de luxo. O especialista em transferências Dean Jones confirmou ao Team Talk que o Chelsea está em vantagem sobre o Tottenham nas negociações. Segundo ele, o clube londrino acredita que ter Stegen pode elevar o nível do elenco de imediato, especialmente na disputa da Premier League e das competições europeias. E aí, será que ter Stegen vai mesmo vestir azul? E aí galera, qual dessas notícias te surpreendeu mais? O futuro de Pedro, a situação do Richarlison ou a possível saída do ter Stegen do Barcelona? Quero saber sua opinião nos comentários. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Giro no Velho Continente tem notícia quente todo dia sobre o melhor do futebol europeu. Até o próximo Giro!